E, bom, acabou a prisão especial. O Supremo Tribunal Federal derrubou a previsão legal, não é, de prisão especial para condenados que têm diploma de ensino superior. O julgamento acontece, ele se finaliza, né, até o fim desta sexta-feira, no plenário virtual. A corte já formou maioria, então é provável, porque pode acontecer isso, para que vocês entendam, até o fechamento, o ministro pode mudar o voto. Não é porque ele deu voto que ele é imutável. Ele pode mudar o voto. Mas isso nunca costuma acontecer, não é? Isso costuma acontecer na PGR hoje em dia, que eles mudam o entendimento, por exemplo, sobre o estatal. Mas no Supremo não. O ministro deu o voto costuma permanecer aquele. Então já temos a maioria para o fim dessa previsão da prisão especial. O STF, ele foi acionado sobre esse tema lá em 2015, gente, 8 anos atrás, pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que ele afirmava, né, quando ele acionou o STF, que o benefício previsto no Código de Processo Penal viola a conformação constitucional e os objetivos fundamentais da República, o princípio da dignidade humana e o da isonomia, como se isso existisse no Brasil. Na decisão do Supremo, abre aspas, a ordem constitucional atualmente vigente não mais permite a perpetuação dessa lógica discriminatória e desigual. Fecho aspas. De fato, meus queridos amigos desta mesa, esta é a previsão da Constituição. Ela diz que não será tolerada nenhuma forma de discriminação. Nenhuma. Nem entre brasileiros, sejam eles pobres ou ricos, graduados ou não graduados, autoridades e não autoridades. Fica a dica, autoridades e não autoridades. Ó, igual o Chaves fazia. Fica a dica. Então, isso deveria ter caído, né? Isso não foi recepcionado, isso devia ter caído já em 88. Sim. Mas no Brasil tudo demora, né? Quando é para o interesse popular, tudo demora muito. O que você achou dessa decisão, professor Marcelo? Eu concordo plenamente. Eu acho que se você tem que seguir a Constituição e não pode ter qualquer diferenciação, o princípio da isonomia tem que ser aplicado, está absolutamente correto. E acho que faz muito sentido que isso seja revogado. Só há um detalhe, eu gostaria também que, por mesmo princípio, fosse retirado esse benefício de dirigentes sindicais, policiais civis, magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Porque assim o princípio... eu não perdi? Não. Eu não perdi. Consta, porque, ótimo. Veja, há algumas atividades que... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Segundo consta, pelo que eu estou vendo, é apenas para diplomados. Sabe por que tem essa previsão? Eu vou te dizer. E aí, eu vou te dizer. Não, eu vou te dizer por que tem essa previsão. Não sei se foi retirado. Eu vou te falar por que tem essa previsão. Lembro da minha professora de processo penal. Me conta, minha professora de processo penal, a presidente do STJ, a professora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, ela sempre dizia, esse tipo de prisão especial para pessoas que trabalham no sistema judicial e de persecução a crimes deve permanecer para que eles não sejam mortos na cela, porque eles levaram muitas pessoas à cadeia. Tem um local destacado dentro dos presídios. Faz sentido. Não, mas não tem cela especial no Brasil. De qualquer Para começar, não tem. Mas se o princípio vai ser aplicado para garantir a isonomia para todos os cidadãos brasileiros, então não pode ter nenhum tipo de discriminação, que seja positiva ou negativa. Nesse sentido, não se pode dar, por exemplo, para magistrados. Magistrados não teriam por que ter essa condição especial. Mas talvez dentro dessa lógica... Não, dentro dessa lógica criminal. Mas nós podemos colocar dentro dessa lógica criminal, por exemplo, médicos. Por que os médicos não têm essa condição? Eles estão para ter o curso superior. Porque os médicos podem, sim, no caso, serem perseguidos, uma vez que eles podem ser identificados como alguém que é causador de... Não, fez o nariz torto. Não interessa, mas isso é apenas um detalhe. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. É um detalhe. Você acha? Mas aí, não acho que seja o princípio é, ou nós fazemos com que se aplique para todos e a revogação se aplique para criar isonomia,
Porque na hora que nós começamos a dizer que existe alguém que é mais igual do que os outros, acabou. Eu aceito Cria-se a aula separada. Pronto, acabou. Eu aceito. Eu espero nunca ir para ela, mas Então, eu concordo já com o não tem ministro. sala especial, também não tem sala separada, porque não tem sistema carcerário. Exato. Mas Você falar no Rio Grande do Norte, então... Mas aí vai estar se deixando dizer o seguinte, está pegando e dizer assim, mas a final do campeonato não foi legal porque não teve o estádio estará bonito. Mas e daí? Por que você está falando no final do estádio? A gente está tratando dessa questão e não da questão do sistema carcerário, porque o sistema carcerário é outro problema. Você acha, por exemplo, Musa, da privatização do sistema carcerário no Brasil, já que o Estado falhou? Olha, muita coisa, aliás. Eu sou a favor de privatização de absolutamente tudo, mas sem exceção de absolutamente nada. E aí, quando a gente fala, não é que seja do dia para a noite. Até da polícia? Não, o monopólio da força não dá para ser privatizado. A polícia a gente pode discutir, é uma ampla conversa que a gente vai ter filosófica, que vai durar. Não vai, porque eu quero que a audiência fique boa. Exato, eu não quero estragar a tarde. Mas, por exemplo, eu vou tentar dar um único passo. Não é agora, mas é um projeto que você tem que desenhar por um bom tempo. Primeiro de tudo, todo mundo critica educação e saúde, certo? Em vários países do mundo. Vários países. Mesmo nos países desenvolvidos, você tem críticas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar um caminho diferente. Se der errado, a gente volta para esse que já deu errado há tantos anos. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente muda a estrutura tributária do país e o Estado ele é mínimo do mínimo possível, você não precisa ter essa sede arrecadatória que a gente falou no primeiro ponto. Se você não tem e com, digamos, 50 anos, você vai educando as novas gerações, sobra mais dinheiro na mão da população, que é o dinheiro dele para ele escolher o que ele quer fazer. Se a gente tem... restaurante para mais rico e mais pobre, carro para mais rico e mais pobre. Você acha que o ser humano, que tem uma capacidade infinita empreendedora, não vai criar escolas de saúde muito superiores para diferentes classes sociais, conseguindo ter lucro para ele, apresentando um ensino melhor do que a saúde e a educação pública? Duvidar muito do ser humano quando a gente está com tanta tecnologia Elaine, à nossa volta. Nos Estados Unidos, o preso trabalha gera renda. No Brasil, ele... saca dinheiro da Previdência, que já não tem dinheiro naquela Previdência. Não tem, eles tiram da cartola... Os maiores esquemas Ponzi que tem, se você... Exatamente. É o maior esquema Ponzi que tem. O maior esquema Ponzi do mundo. O esquema Ponzi, para quem não sabe, é pirâmide, tá? Exatamente. A famosa pirâmide. Se fosse privatizado, porque o preso ele tem direito e dever de trabalhar. A lei de execução brasileira, né, assinada pelo general Figueiredo em 84, é uma lei muito bonita. Se fosse na Suíça... Barrabás entra e sai Jesus. Mas na realidade aqui pela lei, se você lê a lei, você fala que lindo, que bonito. General Figueiredo, ele ressocializou todos os bandidos. Se você lê a lei de execução penal, é assim. Mas a realidade é que entra o Barrabás e sai o Satanás, né, das nossas prisões. Aí se privatiza, porque ele tem o direito e o dever de trabalhar pela lei. Privatiza, a gente consegue manter os presos trabalhando, né, fazendo alguma manufatura. A indústria que já não é mais interessante porque paga pouco, poderia ser feito pelos presídios. E aí, ao invés de ele receber o auxílio prisão, ele recolheria para a Previdência uma parte do que ele ganha na prisão. Não uma saída. Quando ele saísse Posso fazer um parênteses? Eu fui fazer um estudo sobre privatização disso num presídio que, se não me engano, é o único que tem, ou um dos poucos que tem no Brasil, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. É um sucesso. Então, eu entrei lá, eu até fui com a minha mulher, né? E aí você entra, parece aquelas americanas, abre a porta e não sei, eletrônica, né? Aí eu entrei lá, eu falei pros caras assim, pros carcereiros, eu falei, bom, eu imagino que todo mundo que tá preso gostaria de vir para cá, né? E aí ele falou, quase ninguém quer vir. E aí eu fui entender com os presos. Por quê? Tem regras, tem hora para dormir, você tem que estudar, você tem que trabalhar. A Fiat, que tem fábrica em Minas Gerais, na época os bancos de couro eram costurados pelos presidiários no presídio de Ribeirão das Neves. Então esse ponto é um que eu achava que todo mundo adoraria estar lá. Não. Quando você vê que a mentalidade é diferente. Mas quando você tem essa mentalidade, você percebe que o que você desenhou da privatização, tá claro que funciona. E ainda a gente tem um outro detalhe. O preso, quando sai, corrompido pelo próprio sistema lá dentro, e não tem facção, não tem trabalho, não tem condição de se recolocar no mercado de trabalho. Então, nessa condição dele trabalhar, talvez até obrigatoriamente, dentro do sistema carcerário, ele vai ter contribuição para a Previdência e vai ter um fundo
para quando ele sair dele, quando ele cumprir a pena, ele tem condição de se recolocar. Em vez de tirar dinheiro da Prév, ele deposita na Prév. Olha, isso é um modelo. Deposita na Prév, claro, ele contribui para o sistema. Lógico, ele contribui. É a função do sistema prisional, ressocialização. Exatamente. E como é que você faz a ressocialização se você não dá capacidade técnica para essa pessoa que está presa, não dá emprego, não gera emprego? Aí a pergunta que vem, né? Eu falei das 15 coincidências ontem, né? Boné são coincidências, eu sempre repito aqui, coincidências. É muita coincidência. Boné do CPX na campanha, comemoração do resultado do segundo turno, Flávio Dino na Maré sem segurança, mas em Natal com segurança, porque a facção de lá é inimiga do crime organizado, fala do feder vingar do Lula, o plano do PCC contra o Moro, o Lula falando que é uma armação da Polícia Federal, aquela gravação do Elias do PCC, que saiu na mídia falando que ele tinha simpatia. Não estou dizendo que o PT tem simpatia pelo crime, mas a gravação do Elias diz que ele tinha simpatia. O e-mail Lula Livre, que, repito, não é do Lula, mas um e-mail Lula Livre num plano para matar o inimigo do Lula, mesmo que o Lula não tenha nada a ver com isso, é uma coincidência desgraçada. Uma senha de... É uma bem infeliz. É uma coincidência infeliz. Deixa eu terminar aqui. Aí você coloca aqui o auxílio para os presos do Rio Grande do Norte está vindo antes que das vítimas da tragédia do Rio Grande do Norte, da tragédia do litoral norte paulista. Você pega todo esse combo de coisas e pensa, será que dá para privatizar? Já que ele vai tirar, se for para tirar do crime organizado, esses verdadeiros complexos universitários de criminosos e arregimentamento de faccionados que o crime organizado tem? Para nossa tristeza, já está privatizado. Porque os donos dos presídios são as próprias organizações criminosas. Já tomaram conta. Isso é verdade. Você chega lá, você faz um curso de aperfeiçoamento ou pós-graduação na criminalidade. Você sabe que eu vi muita tese na matéria de criminalística, internacionalmente, inclusive, como o crime organizado mantém o país fora do caos por ordenar o sistema carcerário. Tem tese de todas as universidades de direito. A maioria delas conta com tese assim. Só rapidinho, a privatização ela também é importante, mas ela tem que ter a abertura do mercado de verdade, porque não adianta você mudar o monopólio de um para o outro. Bruno, você transforma uma coisa? Claro, você tem que ter abertura do mercado para livre concorrência, que aí os preços caem com uma prestação de serviço melhor para todo mundo. E acrescentaria só uma coisa. Eu acho que é dever do criminoso indenizar a vítima naquele recurso que ele faz, naquele trabalho que ele faz ali, os recursos que ele vai ganhar. A lei de execução penal diz isso, professor. Só que... A lei de execução penal diz isso. Pois é. A lei de execução penal diz isso. Cumpre ou não? Cumpre. Porque não tem sistema carcerário. É uma pergunta. Se cumpre, na prática, se cumpre? Não, porque não tem nem onde encarcerar o preso e onde encarcera não tem onde ele trabalhar. Entendi. Então não tem como sair uma parte do ganho dele para indenização da vítima. Então a vítima sempre... antes ela processava no criminal e no civil para ter indenização. Hoje em dia, desde 2018, com uma mini reforma no Código de Processo Penal, foi permitido ao juiz da causa criminal já fixar a indenização da vítima. Exato. Mas assim, a pessoa vai presa, não tem nada no nome dela. Sim. E aí, a famosa vitória de pirro. Sim. Mas o que você está falando, a gente pode também atribuir à Constituição Cidadã de 88. Você já leu a Constituição de cabo a rabo? Como ela é linda e maravilhosa e fantástica? Mas a lei de execução todo mundo tem direito a tudo, Sim. só não tem dever de nada. Tem direito a todos, tem direito à educação, à casa, à segurança, à saúde. Na prática, isso é um erro. Isso é um erro de leitura. Como dizia o filósofo do direito italiano, Norberto Bobbio, tal como não existe o filho sem o pai, não existe direito sem dever. Exato. Então, a gente estuda isso na faculdade. Se a gente fala em direito, a gente pressupõe o dever. Exato. Mas em que país? No direito, a teoria do direito. Na filosofia. Estamos no campo da filosofia. No Brasil. Na real, vem curtir o mundo de Sócrates. Só tem deveres aqueles que cumprem a lei no Brasil. Aqueles que não é que cumprem, que acreditam que a lei deve ser cumprida. São os únicos que têm dever. E o correto é que os únicos que têm direito são aqueles que cumprem antes os deveres. Exato. Veja a inversão de valores nesse país. É por isso que a gente consegue inverter o que é amor. É por isso que a gente consegue inverter o que é democracia, é por isso que a gente consegue inverter o que é verdade, a gente consegue inverter o que é união.
A gente consegue inverter o que é paz. Relativizar a verdade, né? Exatamente. Esse país é um país virado do avesso, Inverter literalmente. o que é amor. Exato, inverter o que é governo, o que é responsabilidade. Muito elegante. É isso mesmo. Não, mas é inversão de conceito, né? Isso sem piada, porque esse é o pior problema. Tem um filósofo alemão, para quem não conhece, Momento Cultura, chama-se Wittgenstein. Ele fala, os homens pensam que dominam as palavras, mas são as palavras que dominam os homens. Sim. E a filosofia dele é a antifilosofia pelo jogo das palavras. Muito bom, muito bom.